A paz do Senhor, meus irmãos. Então, quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor Jesus. E hoje eu quero estar compartilhando com vocês mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, na verdade, a minha ideia é falar não tanto da parte profética do assunto, mas eu quero trazer um pouco da parte histórica do livro de Daniel. Então, vamos lá para o nosso slide de hoje para a gente aprender um pouquinho mais do que nós vamos encontrar na Palavra de Deus, tá bom? Então, primeiro slide que eu quero compartilhar com vocês, já entendendo o assunto, irmãos, eu quero falar um pouquinho da cronologia do livro de Daniel. E se você ficar comigo até o final da live, estou fazendo aqui a propaganda para vocês, né? Se vocês ficarem comigo até o final da live, basicamente esta é a cronologia do assunto que vocês vão estar vendo até o final da live. Eu coloquei aqui a idade de Daniel, já que o livro é dele, né? Ele vai para a Babilônia aos 17 anos e todo o período que ele fica na Babilônia. Eu botei também aqui os capítulos de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 12. E o detalhe dessa live é que vocês vão ver que até o quarto capítulo ele está em ordem. Mas do quarto em diante ele já não está mais em ordem. E é isso que eu quero mostrar para vocês nessa live, tá bom? Então eu botei aqui, além de tudo, nessa cronologia do livro de Daniel, os eventos, então, cada um dos capítulos, vocês vão ver aqui a ordem em que Deus deu a revelação e a ordem que Daniel registrou, que não é a mesma. Os reis que reinaram durante o período que Daniel esteve no cativeiro da Babilônia. E aqui, uma data aproximada de quando isso aconteceu. Lembrando, irmãos, que como eu não sou historiador, eu não posso afirmar com certeza as datas, tá? Então eu fui para pesquisas históricas. Eu falo que são datas aproximadas porque a gente vai perceber que existem divergências nas datas aqui em relação a Dario e Ciro, tá bom? Que a gente vai ver um pouquinho no decorrer da live, tá? Então, se os irmãos ficarem comigo até o final dessa live, vocês vão ver um pouquinho justamente dessa ordem cronológica dos eventos, tá bom? Então, eu espero poder abençoar vocês e eu quero deixar bem claro, vocês têm toda a liberdade aqui para a gente ir conversando no decorrer da live, para a gente ir trocando ideias, tá bom? Então, fique bem à vontade. No decorrer da live, eu vou compartilhar também algumas perguntas para a gente ir conversando, tá bom, irmãos? Então, eu vou partir agora para o primeiro slide para a gente conversar um pouquinho sobre eles. O primeiro slide que eu quero mostrar para vocês é, na verdade, uma ordem cronológica dos reis, dos imperadores e dos impérios sobre o qual Daniel esteve no cativeiro. Tá? Então, quando Daniel é levado para o cativeiro, nós vamos ver que o primeiro reinado aonde Daniel ele vai estar presente nesse cativeiro, e é o primeiro reinado narrado no próprio livro de Daniel, é o reinado da Babilônia. Tá? Então, basicamente, o rei que começa a ser apresentado no livro de Daniel é Nabucodonosor II, para quem não sabe, tá? Ele reinou aproximadamente entre 604 a 562. Esse foi o primeiro rei quando Daniel é levado para o cativeiro da Babilônia. O segundo rei, tá? Houve um segundo rei aqui no meio, mas ele não aparece no livro de Daniel, então eu também não pus na linha do tempo. A minha ideia é destacar apenas os reis que realmente estão presentes no livro de Daniel. O segundo rei que aparece no livro de Daniel também pertencia à Babilônia. E esse rei é Belsazar. Belsazar, para quem não sabe, ele é neto de Nabucodonosor, tá? Ele não é filho. Teve um outro rei que casou com a filha de Nabucodonosor e eles geraram a Belsazar. Então, Belsazar, neto de Nabucodonosor. É o segundo rei que aparece no livro de Daniel. O terceiro rei é Dario, que aparece no livro de Daniel. Este rei foi o rei que invadiu a Babilônia e que matou Belsazar. Então nós vamos ver esse segundo rei. Só que o rei Dario já não pertence mais à Babilônia. O rei Dario pertencia à Média. Por isso que nós vamos ver os Medo-Persas, Média e Pérsia.
tá? Dario, rei da Média. E depois de Dario, o seu sucessor é Ciro II. Dario é chamado de Dario o Grande e Ciro também é Ciro II, é chamado de Ciro o Grande, rei da Pérsia. São esses 4 reis que nós vamos ver presentes no livro de Daniel. Então, só para os irmãos saberem um pouquinho da ordem dos eventos, são esses 4 reis que vão aparecer no livro de Daniel. No meio deles, houve outros reis, tá bom? Então, a título de informação, houve outros reis. Como eu destaquei, Nabucodonosor, ele teve uma filha, a filha casou-se e gerou Belsazar, que é neto de Nabucodonosor, não foi filho. Houve outro rei nesse meio tempo. Depois de Belsazar, nós vamos ver que Dario, ele vai matar Belsazar quando ele toma o reino da Babilônia e ele assume o reino. Só que quando a gente vai para o livro histórico, a história vai dizer que quem tomou a Babilônia foi Ciro. Porém, nos relatos do livro de Daniel, nós vamos ver que foi Dario quem tomou o reino da mão de Belsazar, o reino da Babilônia, tá? Então, por isso que na ordem aqui do que eu vou apresentar para vocês hoje, eu coloquei Dario primeiro e Ciro depois, porque Daniel diz que foi Dario quem tomou o reino da Babilônia e quem tirou ela da mão de Belsazar, tá bom? Então, vocês vão ver que existe essa pequena divergência na história, mas eu quero manter para vocês aqui aquilo que a Bíblia nos conta, tá bom, irmãos? Então, vamos para o próximo slide. O próximo slide, irmãos, eu quero destacar aqui para vocês um pouquinho, na verdade, dos reis que estão aparecendo aqui. Como eu já tinha destacado primeiro, tá? Aqui nós vamos falar, então, sobre a idade, os capítulos do livro de Daniel, os eventos e, mais ou menos, o ano aproximado que isso aconteceu antes de Cristo, tá? Então, a gente vai montando uma cronologia dos eventos a partir de agora. O primeiro rei que surgiu foi Nabucodonosor, o segundo Belsazar, o terceiro Dario e o quarto foi Ciro. Basicamente, esta é a ordem que nós vamos ver dos eventos. Então, vamos começar a ler o livro de Daniel. E eu aqui, só para dizer, não quero deixar essa live longa. Então, eu vou destacar apenas o primeiro versículo de cada capítulo. A gente vai ler os 12 capítulos, mas só o primeiro versículo, porque é o que nos interessa na live de hoje. Eu quero mostrar para vocês que o início de cada capítulo, ele contém informações históricas sobre essa linha do tempo. Então, vamos lá para a cronologia desse livro. Nós vamos perceber o seguinte, irmãos, que o reino da Babilônia, aqui vai começar a narrar basicamente quando Daniel está sendo levado, Daniel e todo o povo judeu, né, ele está sendo levado para o cativeiro da Babilônia. Então o capítulo 1 começa narrando essa história. E o interessante do capítulo 1 é que o capítulo 1 ele começa dizendo o seguinte, irmãos. Capítulo 1, ele diz assim, ó, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, tá? Então o reino de Israel já tinha sido levado para o cativeiro da Assíria. Agora o reino de Judá está sendo levado para o cativeiro da Babilônia. Nós vamos ver assim, ó, que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. Aqui nós temos a primeira informação importante se tratando de cronologia. Nós vamos ver que Nabucodonosor, rei da Babilônia, é o primeiro rei a invadir Judá, né? O povo judeu, e levá-los para o cativeiro, nessa ordem do livro de Daniel, tá? Lembrando que a gente está falando de Daniel. Então, Nabucodonosor, rei da Babilônia, é o primeiro monarca destacado no livro de Daniel. Isso nos leva para essa linha do tempo, e nós vamos ter aqui algumas informações bem importantes, tá? Quais são essas informações? A primeira delas, aqui nós vamos encontrar, então, alguns dados históricos. O primeiro deles é que Nabucodonosor, ele está aqui nesse reino. O segundo dado é que nós vamos ver que o primeiro capítulo, ele está falando do cativeiro, o povo sendo levado para o cativeiro, irmãos. Tá? Então, a gente está vendo justamente essa informação, o povo sendo levado para o cativeiro. Agora, outro detalhe, além disto, é que o povo ele está sendo levado
no capítulo 1, quando Daniel tinha apenas 17 anos, tá bom, irmãos? Daniel tinha o quê? Apenas 17 anos quando ele está sendo levado para o cativeiro da Babilônia. Então essa é a primeira informação a título de conhecimento. E olha só que interessante, isso, segundo os historiadores, aconteceu por volta do ano 605 a.C. Agora, olha só que interessante, porque o que a gente vai começar a perceber agora? O capítulo 2 ele vai trazer uma informação histórica para nós. O capítulo 2, para quem lembra, fala que Nabucodonosor ele teve um sonho com a grande estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, quadril e início das pernas de bronze, né? E as pernas de ferro, os pés ferro e baro. Essa é aquela famosa estátua de Nabucodonosor. Só que o que é o detalhe que eu quero destacar para vocês, irmãos? Que o capítulo 2 ele também traz informações históricas logo no primeiro versículo. Ele diz assim, ó, que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho. Isso aconteceu quando? No segundo ano do reinado de Nabucodonosor. O que nós vamos perceber aqui é que de cara nós vamos ter mais uma informação sobre esse livro, tá? Que é interessante a gente prestar atenção. Primeira informação, como eu disse para vocês, é que no primeiro capítulo ele narra a ida do povo para o cativeiro. O segundo capítulo, ele também está falando ainda do império do rei Nabucodonosor. Então nós vamos perceber que a gente ainda está falando sobre Nabucodonosor. Só que o que é interessante a gente perceber quando a gente fala, e aqui eu quero aproveitar a live para a gente também tocar um pouquinho nesses assuntos, que cada capítulo de Daniel, quer sejam aqueles que são mais históricos, ou aqueles que trazem um pouquinho de profecias, de visões, de sonhos, todo o livro de Daniel, ele é profético e ele traz uma mensagem para o tempo do fim. Às vezes a gente está acostumado a abordar o livro de Daniel falando apenas dos capítulos que eles trazem uma profecia, um sonho, uma visão. Mas a verdade é que até os capítulos históricos, eles têm ali uma figura, uma tipologia para o tempo do fim, para o tempo que a gente olha e chama de grande tribulação. Eu vou destacar aqui alguns no decorrer que a gente vai falando desse capítulo conforme eu for lembrando. Mas eu quero dar um exemplo para vocês. O capítulo 1 é um capítulo histórico. Está falando do povo vindo do cativeiro da Babilônia. Tá? Onde a Babilônia vai exercer um cativeiro sobre o povo de Deus na Velha Aliança. Isso marca o início da grande tribulação. Babilônia, nós vamos ver lá no livro de Apocalipse, a grande Babilônia, e nós vamos ver que Daniel e o povo de Judá representa o povo de Deus na Velha Aliança. Então nós vamos ver ali marcando o início da grande tribulação. Mas a figura não é o início da grande tribulação. A figura desse capítulo que é importante e que serve como uma figura para os nossos dias ou para o tempo do fim, é que no capítulo 1 nós vamos ver uma mensagem de Daniel. E qual mensagem é essa? Nós vamos ver que Daniel e os demais amigos de Daniel, eles escolheram não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Sabe, qual que é a mensagem para o tempo do fim? Aqui Deus estava dizendo, olha só como Deus honra aqueles que escolhem não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Por quê? Porque lá no tempo do fim, no livro do Apocalipse, nós vamos voltar a ver o surgimento de uma grande Babilônia, chamada de a grande meretriz, a grande prostituta. E nós vamos ver que ali os reis da terra se corrompem com ela. Tá? Então, nós vamos ver que existe uma mensagem no capítulo 1 falando para não nos contaminarmos com as iguarias da Babilônia, com as coisas oferecidas por ela. Daniel não se contaminou, seus amigos não se contaminaram e Deus honrou a isso. Assim como Deus vai honrar a sua igreja no tempo do fim. Então aqui nós temos aqui o início de algumas mensagens. No capítulo 2, nós vamos ver que embora o sonho tenha sido dado inicialmente ao rei Nabucodonosor, nós vamos ver que o próprio Deus já estava começando a criar uma linha do tempo dos acontecimentos, a partir da Babilônia até o tempo do fim.
E cada um desses sonhos é um sonho profético, ele está falando de um império, de um reino. A cabeça de ouro aponta para a Babilônia, o peito e braços de prata aponta para medos e persas. Veja que são 2 braços, né? E o detalhe é que nós vemos a figura sempre de 2 braços, um por cima do outro, quando ele se cruza. Isso mostra que a Pérsia seria mais forte do que os medos, por isso um por cima do outro, essa ideia de braços cruzados, mas um sempre por cima. Tanto que quando a gente olha para as próximas figuras que vão aparecer, o urso está com um lado mais elevado, o carneiro tem sempre um chifre mais grande do que o outro. Nós temos todas essas figuras mostrando que, embora houvesse uma aliança, ainda assim um seria um pouco maior que o outro. E pela história nós vamos ver que Ciro foi maior que Dario. O reino da Pérsia foi muito maior e mais forte, mais influente do que os medos. Então tem bastante revelação, mas lembrando que a live de hoje o foco é falar um pouco da parte histórica, né? E não tanto da profética. Mas vale a pena a gente ir dando umas pinceladas no profético também, tá bom? Então vamos para o próximo slide para vocês verem. Os primeiros 4 capítulos, vou adiantar, a gente vai passar meio rápido neles, são capítulos que eles estão na sequência. A partir do 4º capítulo é que nós vamos perceber que os capítulos começam a estar fora de ordem, desalinhados. Então vamos lá para o próximo capítulo. O capítulo 3, ele começa dizendo o seguinte para nós. Capítulo 3 é o texto onde nós vamos ver da estátua feita de ouro por Nabucodonosor. E o capítulo 3, ele começa dizendo o seguinte, ó, o rei Nabucodonosor, perceba que ainda está falando do mesmo rei, fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Tá? Então aqui nós temos informação falando que continua sendo no tempo de Nabucodonosor, fala da estátua de ouro e a Babilônia. Aqui nós temos informações ainda históricas também. Qual que é o destaque que eu quero dar para esse capítulo, tá? Se tratando do profético, nós vamos ver que aqui é uma informação histórica. É histórico. O capítulo 3 não tem nenhuma visão, nenhum sonho, nenhuma revelação. O capítulo 3 é histórico. Mas existe uma figura no capítulo 3 para o tempo do fim. E a figura por trás para o tempo do fim é uma figura profética, tá bom? Então, falar um pouquinho dessa figura, só antes de falar do histórico. A figura, ela é a seguinte. Nabucodonosor, no capítulo 2, ele teve o sonho de uma estátua que tinha apenas a cabeça de ouro. O resto dos membros começava a mudar o tipo do metal. Isso falava de mudança de reino. Cabeça representava a Babilônia, peito e braços de ferro, de prata, representava medos e persas, e daí para baixo ia mudando os reinos, os impérios. Nabucodonosor, não querendo admitir que o seu reino passaria a outro e que outro tomaria o seu lugar, num ato de rebeldia, Nabucodonosor ele vai erigir uma estátua, uma grande estátua. E o que Nabucodonosor vai fazer? Ele vai, num ato de rebeldia, dizer que o reino dele seria eterno, o reino dele jamais passaria. Diferente do sonho e da revelação que ele teve, ele está dizendo, não, eu vou fazer um reino e ele vai durar para sempre. E ele ergue uma estátua, só que em vez de fazer nos metais que ele sonhou, que ele teve a revelação da parte de Deus, ele vai fazer toda de ouro, dizendo que o reino dele perduraria para sempre. Bom, irmãos, isso é histórico, mas a parte profética que nós vamos ver é que quando a gente olha para essa figura, nós vamos ver que aqui, Nabucodonosor, ele é uma figura que aponta para o anticristo. Ele é um rei que vai levar o povo para o cativeiro, vai destruir o templo, vai fazer cessar os sacrifícios e as ofertas naqueles dias em que ele era realizado lá em Jerusalém. E aqui nós vamos ver que esse rei Nabucodonosor, ele vai erguer uma imagem sua, do seu reino, do seu império. E eu quero destacar o seguinte, isso não lembra nada para vocês no livro de Apocalipse? Apocalipse não vai falar de uma besta que surge da terra e ela vai fazer uma imagem também, que é chamada lá no livro de Apocalipse de a imagem da besta? Pois é, talvez você nunca tenha percebido, ou talvez sim, não sei, né?
mas o livro de Daniel, até as partes históricas, elas têm uma figura para o profético, para o tempo do fim. Aqui já estava tipificado. O rei Nabucodonosor, uma figura do anticristo, erguendo uma imagem que lá no livro de Apocalipse vai ser chamada de a imagem da besta. Vai voltar a se repetir essa história. Nada é novo debaixo dos céus. Tá? O próprio Isaías diz que Deus, desde o início, ele faz conhecido o que ele vai fazer no tempo do fim. E ele deixou uma impressão no decorrer da história. E aqui no livro de Daniel nós vamos ver muito isso. É tremendo, irmãos. Tá bom? Então, nós vamos perceber isso, o capítulo 3, ele aponta para a imagem da besta. E olha só que interessante, no capítulo 3 de Daniel, é legal a gente perceber que quem não se dobrava à imagem da besta, no capítulo 3, o que aconteceria com eles? Havia uma punição, serem amarados e serem lançados na fogueira. O que vai acontecer no livro de Apocalipse com aqueles que não receberem a marca, né, na mão ou na testa? Essas pessoas, elas vão ser perseguidas e mortas, seus bens serão tomados, muitos serão presos, outros mortos por decapitação. Se a gente lê o livro de Apocalipse, fala de morte por decapitação. No livro de Daniel vai falar que muitos terão seus bens tomados e muitos serão queimados. Tá? Então nós temos todas essas imagens, essas figuras aparecendo no livro de Apocalipse. Tá bom, irmãos? Então, tudo isso é muito, mas muito importante, tá? Como destacou aqui o irmão, cada tio, cada vírgula que está escrito na palavra de Deus é importante. Aqui, ó, quero destacar. Muito obrigado, irmã Maria, tá? Agradeço, muita gratidão. Os irmãos que têm acompanhado sabem onde está sendo investido o dinheiro. Olha só, publiquei. Vou abrir uma aspas aqui para falar, né? Essa semana eu recebi um áudio, eu até publiquei no grupo dos irmãos que contribuem, de uma missionária da África onde a gente tem investido, e ela estava me dizendo assim, ó, que eles conseguiram comprar um cabrito, olha só, irmãos, olha só, um cabrito para poder oferecer um almoço de domingo para os irmãos, porque às vezes eles passam a semana inteira sem comer. As crianças, pelo que ela estava me contando, às vezes eles ficam não só pelo fato de ficarem sem comer, mas diz que eles acordam, não tem o que comer, eles tomam água para poder encher o estômago, né? E às vezes chegam a desmaiar na hora do culto e não estão sendo arrebatados. É fome, irmãos. Tá? Ela me disse assim, aqui com R$10 eles conseguem fazer comida para 3 crianças, refeição para 3 crianças. Então, irmãos, tudo que vocês ofertam, eu digo para vocês, é bem investido, é no reino de Deus, tá bom? Então, muito obrigado. Mas assim, ó, fechando aspas, vamos voltar para o estudo que eu quero compartilhar algumas coisas bem interessantes. Eu estava falando aqui sobre a questão do capítulo 3 e como ele aponta para o livro de Apocalipse, aponta para a imagem da besta no livro de Apocalipse. E aqui no capítulo 3 de Daniel, nós vamos perceber justamente o fato de que quem não adorasse essa imagem aqui era lançado na fornalha ardente, sofreria a ira do rei Nabucodonosor. Assim como lá no livro de Apocalipse, quem não aceitar a marca da mão direita, né, na testa, será lançado em perseguição naquele tempo também. Mas nós temos uma figura, embora o texto diz que muitos serão perseguidos e mortos, a Bíblia fala que muitos serão preservados. E aqui em Daniel, no capítulo 3, nós temos essa figura, porque aparece aqui o 4º homem no meio do fogo, da fornalha, trazendo livramento, tá? E eu volto a destacar, todo mundo no tempo da tribulação vai sofrer, vai ter livramentos? Não. O texto diz, muitos serão presos, outros serão mortos. Não, nem todo mundo vai ter. Mas ainda assim nós temos essa fé, essa esperança, e temos a figura do próprio Deus, de que no tempo da grande tribulação, por ocasião da vontade de Deus, alguns vão ter livramento. E eu volto a destacar aqui algo que eu acho bem interessante, tá bom, irmãos? Às vezes a gente fala aqui que alguns vão ter. Tá? Por que eu falo que isso é interessante? Porque eu creio que a visão aqui no capítulo 3 ela é perfeita. Olha o que Sadraque, Mesaque e Abdinego falam. Eles dizem, olha, se Deus quiser nos livrar, amém. Se ele não nos livrar, a gente não vai negar a ele. Eu creio que aqui está
tipificada a figura da mentalidade que a igreja deve ter no tempo do fim, tá? Se Deus nos livrar, glória a Deus, vamos participar do arrebatamento. Se Deus não nos livrar, poxa, vamos ser os primeiros a ressuscitar para se encontrar com Cristo nos ares, tá bom? Então, eu acredito que cada um dos capítulos, além de ter a parte histórica, que nós vamos ver isso já no primeiro versículo, eles também têm a parte profética. Mesmo quando ele só está contando uma história, ele tem uma figura para o tempo do fim. E isso é precioso, tá bom? Então, vamos para o próximo capítulo para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Então, só para destacar aqui nessa ordem, nessa linha cronológica, o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo, eles estão alinhados. Ele está em ordem cronológica. Aconteceu, Daniel deixou registrado na ordem, tá? Até porque a própria imagem, né, o sonho, o rei Nabucodonosor já teve quando Daniel estava já no cativeiro da Babilônia. Então nós vamos ver que os próprios eventos se justificam. O terceiro aqui, o terceiro capítulo, a imagem, nós vamos ver que ela é consequência do primeiro sonho que Nabucodonosor teve, onde Deus revelou que o seu reino passaria a outro. Então, num ato de rebeldia, ele faz uma imagem só dele para dizer que não, que o reino dele seria eterno. Agora, eu quero compartilhar com vocês o próximo capítulo para vocês poderem ver um pouquinho mais sobre o quarto capítulo. O quarto capítulo, ele vai falar da loucura de Nabucodonosor. E não só da loucura de Nabucodonosor, como ele também vai falar da história da árvore que é cortada. Eu já vou falar um pouquinho da parte profética por trás disso, mas agora eu quero falar da parte histórica. O versículo 1 começa dizendo assim, ó, o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Perceba que o destaque do capítulo 4 é que ele já começa no primeiro capítulo falando que esse capítulo ainda era durante o período do reinado de Nabucodonosor, tá? Então, se a gente for falar da parte histórica, nós vamos perceber que esses primeiros 4 capítulos estão na sequência, estão em ordem, estão completamente alinhados, tá bom? Agora, o detalhe que eu quero destacar aqui nesse quarto capítulo, a verdade é que eu quero, já que nós estamos falando da parte histórica, eu quero destacar um pouquinho do profético também, tá bom, irmãos? A parte profética aqui é que nós vamos ver que Nabucodonosor, ele teve um sonho acerca do seu reino, que era a Babilônia. E preste atenção, Deus estava falando com a Babilônia dos dias de Nabucodonosor, mas Deus estava deixando uma figura para o tempo do fim, porque lá no tempo do fim também vai ter uma grande Babilônia. Então, qual que foi o sonho destacado ali por Nabucodonosor, tá? Nabucodonosor, ele vai ter um sonho onde o próprio Deus volta a revelar para ele informações acerca do tempo do fim e do seu tempo também, tá? Só que qual foi a informação dada aqui no capítulo 4? Nabucodonosor, ele tem um sonho com uma grande árvore, onde todos os animais da terra vinham e ficavam sobre essa árvore. Servia para alimento, servia para descanso e tudo mais. Só que ouve-se uma voz dizendo para cortar essa árvore pela raiz, tá? Cortar essa árvore, mas deixar a raiz. E preste atenção, porque olha a profecia. Foi mandado deixar a raiz dessa árvore para que ela um dia voltasse a florescer. Só que é dito o seguinte, é dada uma ordem para se colocar nesta raiz, e aqui eu até tentei trazer uma imagem que ilustrasse um pouco melhor isso, é mandado colocar 2 correntes. Dependendo da tradução que você vai ler, não é corrente que está falando de bracelete, de argolas, tá? 2 argolas na raiz que ficasse sobre a terra, para não deixar essa árvore voltar a crescer até o tempo determinado por Deus para que ela voltasse a florescer.
Tá? Então foi dito, não arranca a raiz, porque ela tem que permanecer, mas coloca 2 argolas ali, duas cintas, dependendo da tradução é essa informação que você vai ver, 2 cintas, uma de ferro e outra de bronze. Irmãos, preste atenção na informação, ferro e bronze, para que essa árvore que representava a Babilônia nos dias de Nabucodonosor, ela não volte a crescer até o tempo que Deus determinou. Nós sabemos que no contexto imediato, que é o contexto daqueles dias do sonho, isso se tratava do próprio Nabucodonosor. O Daniel, ele vai dizer, né? Olha, rei, não queria ter que te contar isso, mas o sonho é para você. Você vai perder o seu reino por 7 anos. E durante 7 anos, Nabucodonosor esteve debaixo de uma loucura, né? Segundo alguns dizem, debaixo de uma possessão. O cara perdeu os sentidos, o cara foi pastar junto com os animais, tá? Durante 7 anos. Tá? Até que ele reconhecesse que Deus é aquele que reina. Lembra que no capítulo 2 ele fez uma imagem querendo declarar que o reino dele não passaria? No capítulo 4 nós vamos ver aqui, no capítulo 3 ele fez uma imagem, no capítulo 4 Deus vai dizer, tu acha que o teu reino não vai passar? Eu vou te mostrar quem é que está no controle, no domínio de todas as coisas. Deus vem e ele dá um sonho para Nabuco mostrando o que ele ia fazer com o rei nado dele, Nabucodonosor. Tá? Então, durante 7 anos, Nabucodonosor esteve debaixo, sim, de uma loucura. Ele perdeu o controle, perdeu os sentidos, o domínio. Ele foi pastar como animal no campo, suas unhas cresceram, né? Tudo aquilo que a gente já conhece. E depois de 7 anos, volta a ele a sua ciência e ele, a sua razão, né? E ele entende e reconhece. Realmente, Deus é quem está no domínio de tudo. E quando ele reconhece isso, Deus reestabelece o reinado dele, da Babilônia, nas mãos de Nabucodonosor. Porém, isso foi o contexto imediato da profecia. Mas nós temos uma figura aqui para o tempo do fim, porque no tempo do fim também vai voltar a existir a Babilônia. E como a gente sabe que essa figura não era só para os dias de Nabucodonosor e que ela tem uma figura para o tempo do fim? Quando a gente olha para os braceletes, né, para as cintas de ferro e de bronze. Por quê? Porque o que Deus estava dizendo para Nabucodonosor? Eu vou botar 2 cintas de ferro e de bronze. Ferro falava do próximo império, né? Bronze, na verdade, falava do império que viria depois dos Medo-Persas. Bronze falava do Império Grego. Ferro vai falar de Roma, vai falar de outras tantas informações que a gente tem nesse livro de Daniel. Mas ferro e bronze falava de impérios que viriam muito depois de Daniel, muito depois da Babilônia. Então está dizendo, a Babilônia vai ser cortada. Quando ela for cortada, vai ser colocado 2 braceletes, ferro e bronze, apontando para 2 reinos. Então, quando a gente chega ali, daqui a pouco, nós vamos ver que a Babilônia ela foi cortada nos dias de Beltesazar pelos medos e persas. Foi cortada pelo próximo império. E depois é colocado outros 2 impérios para segurar, que é Grécia e Roma, ferro e bronze. E é só depois disso que passarem esses impérios é que a Babilônia vai voltar a existir. Tá? E aqui eu volto a destacar, irmãos, eu não quero firmar nenhuma ideia por enquanto, tá? É apenas um comentário que eu quero deixar aqui com vocês. Eu ainda estou estudando acerca disso, mas é que nós vamos perceber algo. Lá no livro de Apocalipse, vai falar de uma besta com... Deixa eu vir para cá. Uma besta com 7 cabeças. João vai dizer, 5 já passaram, uma existe e uma... ela ainda vai se levantar. Capítulo 12, 13, 17, nós vamos ver essas informações. Só que quando chega ali, acho que se eu não me engano, no capítulo 17, vai dizer que uma cabeça ela foi cortada, foi ferida de morte, mas voltou a viver. Ela era um dos 7, daqueles que já tinham passado, mas que voltaria a existir. Às vezes, e esse assunto é complexo, por isso eu não quero bater o martelo agora, porque isso aponta para a Síria, isso aponta para a Grécia,
por meio de Antíoco Epifânio, aponta para a Síria, que a gente sabe que a palavra de Deus vai falar que aquele que trama o mal contra o Senhor vem dessa região, tá? Aponta para a Síria, aponta para a Grécia, mas aponta também para a Babilônia. Aqui nós vamos ver alguém que está sendo cortado pela ordem de Deus. E lá em Apocalipse diz que alguém que tinha sido morto, mas voltou a viver. Alguém que está voltando, mas que já existiu antes. Está falando de um império que vai voltar a existir. E no próprio livro de Apocalipse nós vamos ver o texto falando da Grande Babilônia. Tá? Então, volto a dizer, não vou bater o martelo, porque eu ainda estou estudando sobre isso, ainda quero trazer um estudo sobre esse assunto, tá? Mas aqui nós já vemos uma figura tipificada também para o tempo do fim, no capítulo 4. Tá bom, irmãos? Próximo capítulo, então, só para vocês perceberem, nós vamos ver que nesse capítulo 4, os primeiros 4 capítulos, eles estão numa ordem cronológica. Capítulo 1, 2, 3 e 4. Aqui eu botei mais ou menos a data aproximada de quando eles aconteceram, né, aproximadamente, e a idade que Daniel tinha quando cada um desses eventos aconteceu. 17, 20, 28 e 53 anos. Então a gente vai perceber aqui que as revelações proféticas, elas não acontecem todo dia. Tá? Eu estou destacando isso não porque eu fale mal ou julgue, né, contra profecias. Pelo contrário, irmãos, tá? Pelo contrário, eu creio que profecias são, sim, para os dias de hoje. Eu creio que Deus tem levantado profetas e vai levantar profetas. Eu creio que a gente tem que ter cuidado para não tomar uma profetada, tá? Porque tem muito disso que tem contaminado as pessoas. Tem muita gente como profetada, mas eu creio, sim, que as profecias são para os nossos dias. E, hashtag fica a dica, eu pretendo, no decorrer desse ano, trazer aqui uma série, já está pronta, só tenho que tirar tempo para gravar, para falar de dons espirituais e falar que eles não cessaram, eles são para os nossos dias, tá bom? Então, tem aqui algumas ideias que eu vou trazer esse ano. O material está pronto, eu só preciso estar trazendo. Então, voltando ao assunto, a história aqui, nós precisamos cuidar, irmãos, para não ser enganados por meio de profetadas. Tá? Porque quando a gente vê esses profetas, principalmente nas redes sociais, onde o cara recebe um monte de revelação a toda hora, 50 revelações por dia, pô, tem que tomar cuidado, porque quando a gente olha para os profetas da Bíblia, nós vamos perceber que sim, eram homens usados por Deus, sim, Deus falava através deles, mas não era a cada hora, a cada dia, tá? Todo culto o cara estava profetizando, não. Olha só o intervalo de tempo entre as profecias que nós vamos ter aqui, ó. Vocês vão ver que Daniel teve ali, ó, 17 anos, 20, 28, 53, e vocês vão ver daqui para frente como os intervalos de tempo eles são grandes, não é todo dia, tá bom? Mas vamos lá, parte histórica. Quero conduzir vocês para a parte histórica para conhecer um pouquinho mais, matar a curiosidade e a gente dar uma pinceladinha na parte profética também. Tá bom, irmãos? O próximo capítulo que eu quero destacar, então, é o capítulo 5. E prestem muita atenção nessa parte, irmãos, porque até o capítulo 4, a ordem histórica dos eventos era cronológica, estava bem alinhadinho. Mas a partir do capítulo 5, nós vamos ver que os relatos já não estão mais na ordem que aconteceram na época, os sonhos já não estão mais na ordem cronológica que Daniel ele recebeu. Pelo contrário, ele vai lá, conta um antes, depois ele volta e conta outro que já havia acontecido antes, e assim vai indo, tá? Depois ele vai para o final, ele conta mais um que aconteceu depois. Então, daqui para frente, vocês vão perceber, e isso está destacado tudo no primeiro versículo de cada capítulo, que os capítulos de Daniel, eles não estão numa ordem cronológica de acontecimento, tá bom? Vamos ler o capítulo 5, então? Ele vai narrar o banquete dado pelo rei. Só que prestem atenção nas informações. Certa vez, o rei Belsazar, tá? Prestem atenção que já mudou o rei agora, é o rei Belsazar, ele deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e eles beberam muito vinho. Versículo 30 vai dizer, naquela noite, Belsazar, rei da Babilônia, olha aqui, ó, Belsazar já não é mais Nabucodonosor, mas continua sendo rei da onde? Da Babilônia. Belsazar, rei da Babilônia, foi morto, e Dario
o medo apoderou-se do reino, com a idade de 62 anos. Tá bom, irmãos? Então, o que nós vamos perceber agora no início, no capítulo 5? Se vocês analisarem, o capítulo 5 ele começa falando agora do rei Belsazar, e além de falar do rei Belsazar, ele vai falar também que esse rei continuava sendo um rei da Babilônia, tá? A figura que nós vamos encontrar aqui no capítulo 5 é aquela famosa história de que o rei Belsazar ele vai pegar os utensílios do templo de Deus que Nabucodonosor, o seu avô, havia trazido do templo em Jerusalém para a Babilônia, quando ele faz cessar o sacrifício e a oferta, faz parar tudo. Só que o seu neto, né, lembrando que assim, ó, ele é neto, mas quando a gente vai estudar a história, neto também é chamado de filho, né? Então, Belsazar ele é filho de Nabucodonosor por causa de descendência sanguínea, mas na carne ele era neto, tá? Neto, ele era filho da filha de Nabucodonosor. Belsazar, ele vai cometer algo que nós vamos ver se repetindo no tempo do fim. E aqui nós vamos ver que nós temos a parte profética, mesmo sendo um evento histórico. O que aconteceu aqui? Belsazar, ele dá um banquete para os seus para comemorar, para festejar, e ele vai usar os utensílios que eram considerados santos, sagrados, consagrados a Deus, para fazer o seu banquete, em honra a si mesmo. Só que quando a gente vai ler o livro de Daniel, as palavras de Jesus, o apóstolo Paulo, João, nós vamos ver que para o tempo do fim vai acontecer algo, espiritualmente falando, que se chama de sacrilégio terrível, de abominação desoladora. Embora a abominação desoladora, o sacrilégio terrível, ele não esteja ligado a usar os utensílios físicos, mas ele fala de perverter ou de usar, né, aquilo que é sagrado para Deus, né, de fazer uso do que é sagrado para Deus. Tá? Então nós vamos ver que aqui no capítulo 5 houve o quê? Um sacrilégio, uma ofensa contra Deus, contra aquilo que era santo, aquilo que era precioso. Assim como no tempo da grande tribulação, nós vamos ver novamente sendo cometido sacrilégio terrível quando for cessado o sacrifício e a oferta. Até nós falamos numa live anterior, né, que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta, e quando cessar o sacrifício e a oferta, ele vai também fazer o quê? Cometer o sacrilégio terrível, a abominação desoladora, tá? Então, capítulo 5 fala disso. Só que o detalhe histórico, né, não o profético a gente está pincelando aqui por cima hoje, mas o detalhe histórico disso tudo, esse capítulo 5, ele está narrando o último momento da vida do rei Belsazar, porque logo em seguida Daniel diz, olha, o que está escrito na parede é Mene, Mene, Tekel, Uparsim, fala de você foi pesado, foi achado em falta e o reino vai ser tirado de você. E aí Daniel diz, ó, isso vai se cumprir ainda hoje. E na mesma noite, o texto diz que naquela mesma noite, Dario, ele vai invadir a Babilônia e vai tomar o reino de Belsazar. E Belsazar é morto naquela mesma noite em que isso aconteceu. Então nós sabemos, historicamente, que o capítulo 5 ele está falando da última noite de Belsazar. Essa é a parte histórica. Por que eu estou destacando isso? Porque eu quero mostrar para vocês a ordem cronológica dos próximos capítulos. E vocês vão ver aqui que nessa ordem cronológica, eu joguei aqui para vocês um pouquinho o capítulo 5, tá? Eu joguei ele para o final do reinado de Belsazar. Por que eu deixei esse intervalo? Porque vocês vão ver que vai haver entre os capítulos que vêm depois do capítulo 5, capítulos que aconteceram antes do relato sendo contado aqui no capítulo 5 e que vão ter acontecido antes, tá? Então, por isso que eu volto a dizer, existe uma cronologia fora de ordem no livro de Daniel, e isso nós vamos ver a partir de agora, tá? O capítulo 5, Daniel basicamente já tinha uns 83 anos e aconteceu no final do reinado de Belsazar, quando Dario invade a Babilônia e toma o reinado de Belsazar. Então, por isso que eu botei ele no final. Tá bom, irmãos?
Então, vamos lá para o próximo capítulo deste livro. No próximo capítulo, nós vamos ver justamente o capítulo 6 falando de Dario, tá? O capítulo 6 ele fala de Daniel na cova dos leões. História muito conhecida, muito famosa, mas eu quero destacar aqui o detalhe, ó. Olha como o texto começa. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. Então, irmãos, aqui de cara nós já temos uma informação histórica. Qual que é a informação histórica? O capítulo 4 fala de... O capítulo 4 ele vai falar de Nabucodonosor, o capítulo 5 vai falar de Belsazar, o capítulo 6 vai falar de Dario, que é o rei que vem depois de Belsazar. Então nós vamos perceber que esses 3 capítulos falam de 3 impérios diferentes. E nesses capítulo 6, nós vamos ter aquela famosa história de Nabucodonosor, onde é emitido um decreto. E olha só, porque aqui eu quero falar um pouquinho da parte profética por trás desse livro. Mesmo que o capítulo 6 seja histórico, ele está contando o que aconteceu com Daniel, ele está contando a história, ainda assim ele tem aqui uma figura profética para o tempo do fim, o tempo da grande, da grande tribulação, quando a grande Babilônia vai voltar a existir. Qual que é a parte profética tipificada, né, figurada através de Daniel na cova dos leões, dessa história tão bela? A parte profética aqui, né, a figura para o tempo do fim, é que nós vamos ver que Daniel, ele é levantado por Deus naquele império, império da Babilônia, que agora está sendo passado para os medos por meio de Dario. E quando Daniel está ali, nós vamos ver que é emitido um decreto, tá? Eu não quero que vocês foquem no porquê do decreto. Era um decreto que as pessoas não deveriam se voltar para o seu Deus, mas apenas para o rei naqueles dias. E neste momento que o decreto é emitido, Dario é uma figura do anticristo. Dario, aqui nesse momento que o decreto está sendo emitido, ele é uma figura do que vai acontecer no tempo do fim. Quando o anticristo, né, o homem do pecado, filho da perdição, o chifre pequeno, ele vai exigir adoração, ele vai querer ser adorado como Deus, no lugar de Deus, assim como o rei fez um decreto dizendo que ninguém poderia orar a outro Deus e fazer nenhuma petição senão a ele, ao rei, durante 30 dias. Aqui nós vamos ver que ninguém, no tempo da grande tribulação, ninguém vai, as pessoas vão ser proibidas de invocar a outro Deus, tá? Porque o próprio personagem, esse homem do pecado, filho da perdição, ele vai exigir adoração para si durante esse período. É o que diz lá em Tessalonicenses, tá? Então, qual que foi a consequência? Daniel, ele vai contra a ordem do rei, tá? E aqui a gente pergunta, tá? Mas a Bíblia não diz que a gente tem que ser obediente ao nosso governo e tudo mais? Eu vou dizer para vocês, a gente tem que ser obediente quando eles não nos fazem desobedecer os mandamentos da palavra de Deus. Os homens, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que a gente vai aprender nas Escrituras, tá? Então, Daniel, ele vai obedecer primeiro a Deus. Poxa, ele não vai abrir mão de buscar a Deus por causa de um decreto do rei, que no tempo do fim é uma figura que aponta para o anticristo, né? E por causa disso, a consequência é o quê? Ele vai ser lançado na cova dos leões, tá? Só que, novamente, aqui nós vamos ver Deus preservando, enviando anjos, assim como aconteceu na fornalha. Por isso que eu volto a dizer, ao meu ver, no tempo da grande tribulação, embora a gente saiba que vai ter perseguição, vai ter morte, muitos vão sim ser presos e mortos, mas vai ter pessoas que também vão experimentar livramento durante o período da grande tribulação, tá? Isso está tipificado aqui no livro de Daniel, está tipificado no discurso de Jesus, que isso é assunto para outro dia também, lá no Mateus 24. Mas tem tudo isso, tá bom, irmãos? Então, o que eu quero destacar aqui nesta parte? É que Daniel é lançado na cova dos leões por não aceitar o decreto do rei que dizia que naqueles dias as orações, as petições deveriam ser feitas apenas ao rei e ninguém invocar o seu Deus. A gente sabe que durante o período da grande tribulação isso vai voltar a se repetir. Durante o período da grande tribulação, as pessoas elas vão
de alguma forma, eu não posso dizer ainda, não tenho essa plena certeza, mas o anticristo ele vai exigir ser adorado como Deus e de alguma forma vai voltar a se repetir o que está acontecendo aqui com Daniel, tá? Ser perseguido e preso, tá? Lembra que Apocalipse diz que muitos serão presos e outros mortos, tá? E é assim que as pessoas vão dar testemunho da sua fidelidade a Deus, da sua perseverança e fidelidade. Veja que Apocalipse não diz que todos serão mortos. Apocalipse diz que muitos serão presos e muitos mortos. Não quer dizer que todos que forem presos serão mortos. Pelo contrário, no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego foram presos, foram julgados, mas Deus deu livramento. No caso de Daniel, foi preso, foi lançado na cova do leão, mas Deus deu livramento. E assim nós temos tantas figuras no Novo Testamento. Por exemplo, Pedro é preso, Deus envia um anjo para libertar. Paulo é preso, Deus envia anjo para libertar. Eu creio que durante o período da grande tribulação, essas coisas vão acontecer novamente em alta escala. Vai ter muita gente presa que Deus vai permitir que sejam libertas para continuar testemunhando. E vai ter muita gente que vai testemunhar por meio da sua morte, por ir até o fim e não negar a Cristo, mesmo em face da morte, tá? Independente de uma ou outra forma, as duas formas servirão para dar testemunho de Cristo no tempo do fim. Tá? Então o capítulo 6 ele dá essa ênfase, essa dica para nós. Ele vai contar uma parte histórica do livro de Daniel, ele vai deixar uma cronologia mostrando para nós que o capítulo 6 ele já vai falar de outro rei, de outro império, mas ele também tem uma parte profética que é legal a gente analisar um pouquinho também, tá? Então vamos para o próximo slide, só para vocês conseguirem entender um pouquinho do que eu quero compartilhar com vocês. O capítulo 6, então, nessa nossa linha cronológica do tempo, nós vamos perceber que nós já vimos do capítulo 1 até o 4, ele fala do reinado de Nabucodonosor. Os 4 eventos aconteceram no reinado de Nabucodonosor. O capítulo 5, ele vai agora acontecer já falando de Belsazar, do último dia de Belsazar, quando ele vai ser morto e Dario vai assumir o seu reinado. E é nos dias de Dario que vem o capítulo 6, onde Daniel é lançado na cova dos leões, aqui no Império, em Dario, tá bom? Só que perceberam que eu deixei mais um espaço, é porque nós vamos voltar a ter capítulos ligados a Dario e capítulos ligados a Belsazar, mostrando que o livro de Daniel, os capítulos não estão numa ordem cronológica, conforme Deus revelou para Daniel, tá bom? Próximo capítulo, então, é o capítulo 7. No capítulo 7, eu quero falar um pouquinho do primeiro versículo, porque é o versículo que vai nos dar a ordem cronológica dos eventos. Só para vocês saberem, o capítulo 7, daqui em diante, nós vamos ver que praticamente nós só temos visões, sonhos e revelações. Já não tem mais parte histórica. Então, se tratando de sonhos e visões, é tudo profético. Capítulo 7, ele começa assim, ó. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o resumo do sonho. Tá? O que nós vamos perceber aqui no capítulo 7? Perceberam a cronologia dos eventos que eu vim narrando para vocês até agora? Começa com Nabucodonosor, do capítulo 1 ao 4, veio para Belsazar no capítulo 5, no capítulo 6 vai falar de Dario, agora o capítulo 7 vai voltar a falar de quem? De Belsazar. Perceberam que a ordem cronológica já não está mais na ordem? Porque no capítulo 6, no capítulo 5, Belsazar foi morto e o seu reino foi passado a Dario. Tá? Mas o capítulo 7 volta a falar do primeiro ano de Belsazar. Tá? E vamos falar da parte profética, depois eu vou voltar para o histórico. Parte profética vocês já sabem. A gente já tem vídeos no meu canal, no canal dos irmãos. A parte profética nós vamos ver que Daniel ele tem a visão dos 4 animais
E esses 4 animais, eles estão alinhados com a estátua do capítulo 2, onde cada animal representa ali um império daqueles que existiam a partir de Daniel para frente, tá? Não é de Daniel para trás, é só de Daniel para frente. De Daniel para frente, aonde o leão com asas aponta para a Babilônia, o urso com 3 costelas na boca e erguido sobre um braço mais do que o outro, apontava para medos e persas. Até a ideia de estar erguido mais sobre um braço do que o outro tem a ver com a estátua lá, um braço sobre o outro, onde fala que os persas eles seriam mais influentes, teriam mais poder, né, exerceriam uma autoridade maior nessa parceria dos dois, né? O leopardo, né, com 4 cabeças e 4 asas, fala da Grécia, com Alexandre o Grande e os seus 4 generais. E o último animal, que é aquele que a gente não sabe descrever, que Daniel não soube descrever a sua aparência de tão horrível e horrendo que ele era, né, mas que tinha dentes de ferro. Esse animal tem 10 chifres, tá? E desse animal vai sair um chifre pequeno, com olhos, com boca, que fala arrogância e tudo mais. Nós sabemos que cada um desses impérios está apontando para um reino, inclusive os 10 chifres sobre esse 4º animal aponta para os 10 reis, tá? Aqui, ó, 10 reis que vão surgir no tempo do fim. Então nós sabemos que o capítulo 7, ele é profético, extremamente profético. Ele fala do anticristo, ele fala dos 10 reis que surgirão durante o período da grande tribulação e que tem um único intento, que é dar o seu domínio à besta, o seu poder, a sua autoridade. Tá? E aqui, ó, vale destacar, né, abre aspas de novo, né, vale destacar, tem gente que está ensinando que esses 10 reis eram lá 10 povos bárbaros da Europa que já surgiram e já se levantaram. Não mesmo. Daniel, ele está deixando claro aqui na cabeça, mas Apocalipse vai deixar isso mais claro, ele vai dizer que os 10 chifres são 10 reis que vão se levantar junto com a besta, que receberão apenas 1 hora, e eles têm um único propósito, dar o seu poder à besta. Isso vai acontecer junto, tá? Junto, na grande tribulação. Os 10 chifres ainda não se levantaram, tá? E esses 10 chifres estão alinhados com os 10 dedos da estátua, tá bom? Volto a dizer, não se levantaram. Creio eu que eles estão sim em formação, estão sim tomando forma, mas ainda não assumiram o seu poder, o seu domínio, a sua autoridade, que eles oferecerão à besta na última semana, tá bom? Então, o capítulo 7, ele é extremamente profético, mas ele tem um dado histórico. Que dado histórico é esse? É um dado que está aqui, ó. Ele aconteceu, ele foi registrado, Daniel teve esse sonho, essa visão, no 1º ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia. Então nós vamos perceber que se o capítulo 5, ele fala do último ano de Belsazar, e o capítulo 6 já fala de Dario, o capítulo 7 ele vai voltar a falar de quem? De Belsazar. Olha aqui a visão dos 4 animais. Foi no 1º ano do reinado de Belsazar que Daniel teve a visão do capítulo 7. Tá? Mais ou menos, segundo alguns estudiosos, Daniel tinha por volta de 69 anos quando ele tem essa visão do capítulo 7, dos 4 animais. Tá bom? Então, foi no 1º ano de Belsazar. Quando Daniel registra o capítulo 7, os eventos históricos do capítulo 5 e do capítulo 6 já haviam acontecido, mas Daniel, depois de contar isso, ele volta a relatar coisas relacionadas ao império da Babilônia no período do rei Belsazar. Agora, nós vamos ter o próximo capítulo, tá? O capítulo 8, por sua vez, o capítulo 8, ele é um capítulo que ele vai falar sobre a visão do carneiro e do bode, tá? Então, capítulo 8 está falando da visão do carneiro e do bode. Só que prestem atenção no 1º versículo, porque o 1º versículo ele vai trazer dados históricos da linha do tempo para nós. Ele vai dizer assim, ó, no 3º ano do reinado do rei Belsazar, rei da Babilônia, ele teve uma visão depois da primeira. Qual que foi a primeira visão?
A primeira visão foi a visão que nós apenas falamos, dos 4 animais. Então, capítulo 8 ele está dizendo, depois, né, no terceiro ano, tá? Capítulo 7 vai dizer que no primeiro ano de Beltesazar. Agora o capítulo 8 vai dizer no terceiro ano de Beltesazar, no terceiro ano, ele vai ter outra visão, depois daquela primeira visão. Qual que era a primeira visão? Aquela dos 4 animais. Ele vai ter uma outra visão. E essa visão, a gente já sabe, ela é extremamente profética também, tá? Mas nessa visão, nós vamos perceber que Daniel, Deus parece que vai pegar aquela visão da estátua, aquela visão dos 4 animais, e ele vai afunilar a visão para que a gente focasse a nossa visão em 2 impérios. Tá? Ele vai ter a visão do carneiro e do bode. O carneiro, ele tem 2 chifres, sendo um maior do que o outro, aponta para medos e persas, tá? Enquanto o bode, que ele vem com um chifre grande, e que depois esse chifre é quebrado e nascem 4 no lugar, ele já vai falar, e a gente já sabe disso, ele fala sobre a Grécia, com Alexandre o Grande, aquele chifre grande, e quando ele é quebrado, ele morre, o reino dele é dividido entre seus 4 generais, então 4 chifres, ou na visão anterior, falava do leopardo com 4 cabeças e 4 asas, os 4 reinos divididos entre os 4 generais, tá bom? Então, essa visão é extremamente profética também. Só que ela vai falar de quando os 4 chifres surgem, desses 4 chifres, nós vamos ter os 4 generais de Daniel e de um deles, o texto diz que sairia o quê? Um chifre pequeno e que com o tempo se tornaria grande e ao ponto de se levantar até o Senhor das estrelas, está falando de Cristo, né? E de pôr por terra muitas das estrelas do céu, está falando dos santos. Só que quando Daniel vai falar dessas coisas, Daniel ele vai relatar tanta coisa que nós vamos perceber que o contexto imediato dessa profecia fala de um chifre saindo da Grécia. E nós sabemos que esse chifre saindo da Grécia, ele está falando de quem? De Antíoco Epifânio. Então ele tem sim um cumprimento para aqueles dias, que Antíoco Epifânio, ele invadiria a Terra Santa, né, o povo da aliança, ele faria cessar o sacrifício e a oferta, profanaria o templo daquela época, que naquela época ainda era um templo físico debaixo da primeira aliança. Porém, irmãos, embora ele tivesse um cumprimento para aquela época, mesmo a profecia de capítulo 8 e o cumprimento em Antíoco Epifânio era uma figura que está falando do tempo do fim. Porque nós vamos ver que tudo isso vai voltar a acontecer de novo, irmãos. O que aconteceu aqui vai voltar a se repetir de novo. Nós sabemos que no tempo do fim vai se levantar pessoas blasfemando contra o nome de Deus. Vai se levantar pessoas que vão... pessoas, quando eu digo, eu estou falando, na verdade, desse personagem, desse chifre pequeno, que aqui ele tem uma figura. No capítulo 7, falava que ele sai dos 10 chifres, então fala de tempo, né? Fala dos 10 chifres, fala de tempo ali, mas no futuro ele vai falar que, agora no capítulo 8, que ele sai da Grécia. Então nós sabemos que o chifre pequeno, esse anticristo, ele está ligado, sim, não só ao império, mas o local que foi conquistado, o território geográfico da onde foi conquistado isso, tá? Então, nós vamos perceber, sim, existe muita revelação. E detalhe, esse chifre pequeno do capítulo 8 é o mesmo do capítulo 7, tá? Tem muita gente ensinando que não, que é chifre diferente e tudo mais. Não, é o mesmo chifre. Só que cada capítulo está te dando uma informação diferente. O capítulo 7 fala do tempo em que esse chifre vai surgir no tempo do fim, que é quando se levantarem os 10 chifres, os 10 reis. Enquanto o capítulo 8 está falando da região que ele vai surgir, que era a região onde foi conquistado o Império Persa. E se você vai ver, no capítulo 8 diz que dos 4 impérios, dos 4 reinos, né, da onde foi dividido o Império Grego, quando Alexandre o Grande morre, diz que vai surgir de uma parte que é do Império Seleucida, tá?
Antíoco Epifânio veio dos 4, ele veio dos Seleucidas. E os Seleucidas, eles ficaram com aquela partezinha do mapa que é justamente aonde hoje tem o Iraque, Turquia, aonde tinha aquela região aonde o profeta Naum vai dizer assim, ó, foi de ti, Nínive, que saiu, né, aquele que trama mal contra o Senhor. Se vocês forem ver, o Império Seleucida, da onde sai Antíoco Epifânio, foi justamente daquela partezinha do mapa em relação a Israel, que era antigamente Nínive, a Síria, hoje é Iraque, Mossul, tá? Então vocês vão ver que cada uma das profecias elas têm uma informação e a gente precisa entender a informação que a profecia está passando para não desconectá-las, tá bom? Então, agora vamos para a parte histórica, né? Isso foi parte profética. Vamos para a parte histórica, que é a ideia dessa live. A parte histórica, vocês vão perceber, irmãos, que na parte histórica, o capítulo 8, ele está ligado ao quê? Olha só que interessante. O capítulo 8, ele acontece depois do capítulo 7, porque ele foi no terceiro ano do reinado de Belsassar, depois da primeira visão. Então, Daniel teve a primeira visão aqui, tá? Lembrando que Daniel, Deus revelou a visão da estátua para o rei Nabucodonosor. E depois ele vai revelar para Daniel também em sonho. Mas Daniel considera como primeira revelação a ele esta, porque esta foi dada diretamente para ele, como sendo a primeira. Tá? Esta foi a segunda, depois da primeira. Então nós vamos ter aqui uma ordem. Ó. Capítulo 1, 2, 3 e 4 estão em ordem. Depois Daniel vai pular para o capítulo 5, que conta a morte de Beltesazar, quando Dario toma o seu reino. Ele volta a falar do capítulo 7, no primeiro ano de Dario, e depois é que ele vem para o capítulo 8, né, que é o terceiro ano de Dario. Então perceberam que o próprio livro de Daniel ele não está em ordem cronológica de eventos conforme ocorreram, tá? Então agora vamos para o próximo capítulo. O próximo capítulo é o capítulo 9, tá? Esse capítulo a gente sabe que ele está falando das 70 semanas de Daniel, mas ele tem informações históricas. Preste atenção. Dario, olha o versículo 1. Dario, filho de Xerxes, tá? Esse Xerxes é o mesmo Artaxerxes ou Assuero do livro de Ruth, tá? De origem Medo, tá? Até esqueci de sinalizar, mas olha aqui, ó, tá falando que ele vem dos Medos. Foi constituído governante do reino da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras. Percebe que Daniel vai falar que ele compreendeu acerca do fim do cativeiro e o anjo vai trazer a revelação das 70 semanas justamente no primeiro ano do reinado de Dario. Tá? Então aqui nós temos o quê? Mais uma informação que ela é histórica. Daniel, no capítulo 9, antes de trazer a revelação profunda, aquilo que eu considero uma das principais e mais importantes revelações proféticas acerca do tempo do fim, Daniel, ele vai dizer para nós que ele teve essa visão no primeiro ano do reinado de Dario, no primeiro ano. Ou seja, Dario invade a Babilônia, toma o reino de Belsassar. Belsassar é morto naquela noite, e no primeiro ano de Dario, quando ele é constituído governante, né, rei da Babilônia, agora que ele conquistou, quando ele é constituído rei, no primeiro ano do reinado de Dario, Daniel vai ter a revelação das 70 semanas, conhecida como 70 semanas de Daniel, enquanto ele lia as escrituras e estava estudando Jeremias sobre o final do cativeiro da Babilônia, tá? Quando ele entende pelas escrituras que estava chegando o final do cativeiro na Babilônia, Deus envia o seu anjo para trazer uma revelação não só sobre o fim do cativeiro, mas sobre o fim do cativeiro da humanidade, falando do tempo do fim, da grande tribulação, tá? Então, olha só que revelação profunda. Então, capítulo 9, extremamente profético, mas vocês vão ver que, inicialmente, o primeiro versículo tem o quê? Uma informação histórica, para você ver a ordem cronológica desses eventos, irmãos, tá? Então,
existe sim muitas revelações, muitas dessas revelações, elas são proféticas, tá? Embora algumas sejam históricas, existem muitas revelações proféticas acerca do tempo do fim. Então, glória a Deus por tudo isso que Deus tem deixado revelado para nós, tá? Então, eu quero trazer aqui agora o próximo slide só para vocês entenderem a ordem cronológica em que esses eventos aconteceram, irmãos, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando, o capítulo 9 fala das 70 semanas, tá bom? Mas qual que foi o período em que Daniel vai ter a revelação das 70 semanas? Preste atenção, nós vamos ver nessa ordem cronológica dos eventos que Daniel ele vai ter a revelação das 70 semanas no primeiro ano do reinado de Dario, tá? Olha aqui no mapinha, ó. Não sei se os irmãos conseguem ver bem, mas aqui, ó, no primeiro ano de Dario é que Daniel vai ter a revelação das 70 semanas de Daniel, que está registrado no capítulo 9. Nessa época, segundo alguns historiadores, Daniel já tinha por volta de 83 a 84 anos. Então, olha só que legal, Daniel vai para o cativeiro com 17 anos e ele vai ter a revelação das 70 semanas de Daniel, ali quando ele está na faixa dos 80, passando dos 80 anos. É que ele tem a revelação que ele vai escrever no capítulo 9, tá? Então, isso são informações históricas. Isso aconteceu no primeiro ano de Dario, depois que Dario toma o reino de Belsazar na noite em que ele vê uma mão escrevendo na parede, tá bom? Agora, irmãos, depois do capítulo 9... Agora, depois do capítulo 9, nós vamos ter o próximo, tá? Pela lógica, né? Vamos ter o próximo, que é o capítulo 10. Só que o capítulo 10 eu preciso dar um destaque, dar uma ênfase, tá? Qual que é a ênfase do capítulo 10? É que o capítulo 10, 11 e 12, eles fazem parte de uma única visão, uma única revelação. Você quer entender o capítulo 10? Você tem que ler o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12, porque são revelações que Deus está dando numa única visão. Então Daniel vai ver o homem de linho sobre o rio, né? E sobre o rio, o anjo ele vai trazer revelações para os tempos de Daniel, o que aconteceria no Império Grego, vai trazer revelações no capítulo 11 sobre Antíoco Epifânio, mas vai trazer revelações que apontam para o tempo do fim, porque ele vai terminar no capítulo 12 falando sobre o tempo de grande aflição, tempo de grande tribulação, como nunca houve antes e nunca mais haverá, aonde esse homem, tá, que está ali no capítulo 10, ele vai se assemelhar ao que nós vamos encontrar em Apocalipse, tá bom? Mas por que eu quis destacar isso? Para vocês entenderem que o que a gente vai destacar no capítulo 10 agora, ele inclui capítulo 10, 11, 12, porque faz parte de uma única revelação, tá bom? Então, vamos lá para o capítulo 10, só para vocês entenderem, em primeiro lugar, a ordem cronológica e, logicamente, vamos falar um pouquinho da parte profética também, tá? Então, quando a gente fala de parte cronológica, nós temos aqui, até agora, o capítulo 1, 2, 3, 4... pula para o capítulo 5, pula para o capítulo 6, volta depois 7, 8 e pula para o 9. Essa foi a ordem cronológica dos capítulos que a gente teve até agora. Porém, eu quero listar aqui os últimos 3 capítulos que trazem uma única visão, que é o capítulo 10, 11 e 12. Um capítulo que Daniel ele vai narrar eventos que estão relacionados, primeiramente, com com o reino da Grécia, né? Mas também, além de estar relacionado com o reino da Grécia, com Antíoco Epifânio, com a profanação do templo nos períodos de Macabeu, ele também está relacionado com o período da grande aflição, a grande tribulação no tempo do fim, tá? Então, o capítulo 10, ele começa nos dando um dado histórico. Ele diz assim, ó, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão, veio-lhe o entendimento da mensagem.
tá? O que nos importa nesse momento é o dado histórico. Essa visão que Daniel tem do homem sobre o rio, ela aconteceu no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Tá? Então, irmãos, só para destacar aqui, vocês entenderem isto, a ideia dessa live, ela é não tanto aprofundar a parte profética, embora é sempre legal a gente conversar sobre isso, mas a ideia é trazer um pouco da parte histórica, a parte de curiosidade, para quem gosta de se aprofundar na palavra de Deus. Eu quis mostrar para vocês como Daniel não está numa ordem cronológica. E aqui no capítulo 10, 11 e 12, que é uma única visão, nós vamos perceber que ele começa nos dando um dado histórico. Qual é o dado histórico que está aqui? O dado histórico aqui é justamente o fato de que o texto está dizendo para nós que essa visão aconteceu no 3º ano de Ciro. E Ciro, ele veio depois de Dario, que era Medo, ele veio Ciro, que era persa, tá bom? Então nós vamos ver que o capítulo 10, 11 e 12, eles acontecem depois. Mas antes de eu mostrar isso para vocês, no nosso mapa mental que eu criei ali para vocês olharem, o que eu quero destacar para vocês é a parte profética, porque esse capítulo, ele é precioso demais, tá bom? Primeiro, o capítulo 10, Daniel, ele tá vendo um homem sobre o rio, tá bom? E aqui eu vou até brincar com vocês sobre o seguinte, para quem acha que Jesus andou pelas águas só lá nos evangelhos, aqui nós temos uma teofania de Cristo, esse homem sobre as águas é uma aparição de Jesus no Velho Testamento, uma teofania, e ele está sobre as águas. Veja só, né? Eu sei, aqui é uma visão, é uma revelação, mas é só para a gente descontrair um pouquinho, tá bom? Mas o que acontece? Aqui, vocês vão ver que no capítulo 10, ele vê esse homem sobre o rio, e ele vai falar com Daniel. A partir do capítulo 11, ele vai trazer várias e várias revelações sobre o período histórico do reino da Grécia. Para quem não entende muito o que está ali no capítulo 11, eu fiz um daqueles videozinhos com a mãozinha desenhando. Procura aí no meu canal, vocês vão achar, é Daniel 11, falando sobre a cronologia dos eventos, sobre quem é aqueles reis e as guerras que aconteceram ali no capítulo 11. Tá ali, é um videozinho com a mãozinha escrevendo, é um videozinho bem rápido de você ver, e ele vai te trazer bastante luz sobre o capítulo 11. Mas o capítulo 12, tá? O capítulo 11 ele fala um pouquinho mais de Antíoco Epifânio, que é uma figura que vai apontar para o anticristo, né? Deus estava deixando através de Antíoco Epifânio uma figura para que a gente entendesse como o anticristo, né? O homem do pecado, o filho da perdição, ele vai agir no tempo do fim. Mas é justamente no capítulo 12 que a profecia ela entra no seu auge, porque ela vai falar ali desse homem que vocês estão vendo ali, que está sobre o rio, ele erguendo as mãos para os céus, ele dizendo que estas maravilhas que havia sido anunciada em todo o livro de Daniel, elas iriam se cumprir depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Ele está falando que todas as maravilhas anunciadas, e que maravilhas são essas? O capítulo 12 fala, né? Daniel diz que depois da grande aflição, depois da grande tribulação, haveria o quê? Ressurreição dos mortos, tanto bons como ruins. Daniel estava falando de ressurreição. A gente sabe que depois da ressurreição acontece arrebatamento, acontece vinda de Jesus. Esse homem aqui, sobre o rio, ele ergue a mão para o céu e diz que essas coisas, essa ressurreição, essa grande aflição, e tudo que está profetizado em Daniel, ele diz essas coisas vão se cumprir depois de um tempo, tempos, né? Tempo no singular, tempos no plural e meio tempo. Do que esse homem está falando? Ele está falando sobre a segunda metade da última semana de Daniel. Ele está falando daqui, da segunda metade. 1.260 dias, 42 meses, tempos e metade de um tempo, 3 dias e meios proféticos. É desse período que o capítulo 12 está falando. Ele está dizendo, depois disso vai se cumprir as maravilhas. Vai ter gente ressuscitando, vai ser aberto o livro da vida, vai ter outros livros. Tá? Aquele que tem o seu nome escrito no livro, ele vai ressuscitar. Então, tudo isso está acontecendo. Só que sabe o que é interessante? Porque no capítulo 12, esse mesmo homem, ele ergue a mão para o céu e ele vai dizer assim, ó, ele vai jurar por aquele que está no céu que já não haveria demora.
E aonde é que a gente vê esse mesmo acontecimento voltando a acontecer na Bíblia? Lá no capítulo 10 de Apocalipse. Lá vocês vão ver um grande anjo com o arco de Deus sobre a sua cabeça, envolto de nuvens, com um pé sobre o mar e o outro sobre o rio. E aquele mesmo anjo com um livrinho na mão, ele ergue a mão para o céu e ele vai fazer um juramento: já não haverá demora. A mesma coisa que esse homem sobre o rio aqui em Daniel 12 está falando, João está vendo acontecer lá em Apocalipse 10. É o mesmo, só que cada um tem uma figura de linguagem, mas é o mesmo evento. O que Daniel viu, João vai voltar a ver, para poder voltar a profetizar. E só que em Daniel, em Apocalipse 10, vai dizer: já não haverá demora, né? Nos dias da 7ª trombeta, que o anjo tiver para trocar a sua trombeta, se cumprirá o que foi anunciado pelos profetas. Aqui, ó, não, aqui, ó. O que foi anunciado pelos profetas aqui, ó. Nos dias da 7ª trombeta. O que foi anunciado pelos profetas aqui, ó? Né? O que foi anunciado pelos profetas? Daniel, no capítulo 12, não está falando de ressurreição dos mortos? Né? Lá em Apocalipse 10 está dizendo: é nos dias da 7ª trombeta, é depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Olha como as profecias elas se encaixam, elas trazem luz sobre o que esperar do tempo do fim, o que a igreja deve esperar. Tá? Então, existe muita revelação, tá bom, irmãos? E eu amo de verdade tudo isso, porque eu creio que tudo isso só traz cada dia mais revelações para nós, tá? Então, só para vocês entenderem melhor, quando a gente entra aqui no capítulo 10, 11 e 12, nós vamos perceber que historicamente esse capítulo ele está ligado a que período da história. Vou trazer aqui para a tela para vocês verem. Esse período ele está relacionado justamente ao final, porque nós vemos que primeiro veio Nabucodonosor, depois Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. Belsazar ele vai ser morto por Dario, que vai tomar, Dario era Medo, né? Medo, ele toma o reino da Babilônia, que esses dois são reis babilônicos. Ele toma o rei da Babilônia e os medos e persas, eles tinham aliança. Então, Dario, que é Medo, ele vai começar reinando e depois vem Ciro. Só que Ciro, o persa, nós vamos ver que a história diz que Ciro tomou a Babilônia. Por quê? Porque os dois, eles eram, como é que eu posso dizer? Eles tinham uma aliança, eles andam juntos, tá? Só que a visão do capítulo 10, 11 e 12, elas acontecem justamente no 3º ano de Ciro. Tá? Eu até botei aqui porque eu não achei a data certa, eu deixei aqui a interrogação, mas só para vocês saberem, a visão do capítulo 10, 11 e 12 acontecem no 3º ano do reinado de Ciro. Tá? Então, basicamente, aqui... Basicamente, irmãos, aqui nós temos o quê? Uma figura, uma linha do tempo, né? Lembra que a proposta desse vídeo é falar o quê? Sobre a ordem cronológica dos eventos do livro de Daniel e mostrar que elas não estão em ordem conforme Deus foi dando as revelações a Daniel. Pelo contrário, Daniel parece estar trazendo ali, primeiro, uma cronologia dos eventos históricos e depois, a partir do capítulo 7 em diante, ele para de falar dos históricos e ele volta a contar só profecias, volta a contar só sonhos, visões e revelações. Então, até o capítulo 6, nós temos eventos históricos. Do capítulo 7, Daniel parece que diz: a partir de agora eu só vou contar as revelações. Então ele volta para o reino para dizer em qual reino foi que ele teve essas revelações. Tá bom? Então, o que eu quis compartilhar com vocês hoje aqui, irmãos, foi justamente uma pequena introdução sobre o livro de Daniel, só para ampliar um pouquinho mais do conhecimento de vocês sobre estas profecias, tá? Então, só para a gente recapitular, tá? Eu deixei aqui, ó, basicamente, Daniel, ele tinha 17 anos quando ele foi levado por Nabucodonosor para o cativeiro da Babilônia. O capítulo 2 fala já de quando Daniel já estava na Babilônia e quando o rei Nabucodonosor ele teve o sonho com a estátua.
O capítulo 3, Daniel já tinha por volta de 28 anos, quando o rei ele resolve fazer uma estátua de ouro como um ato de rebeldia para dizer que o seu reino nunca passaria. O capítulo 4, Daniel já tem lá por volta de 50 anos, mais de 50 anos, quando Deus ele vai trazer essa visão, esse sonho a Nabucodonosor sobre a árvore. É uma profecia para o tempo do fim, mas que tinha um cumprimento nos dias de Nabucodonosor. Depois do capítulo 4, o capítulo 5, nós vamos ver que ele já não está mais na ordem. Ele fala do último dia de Belsazar, neto de Nabucodonosor. Quando Belsazar tem a visão da mãozinha lá escrevendo na parede, e naquela mesma noite ele é morto e Dario toma o seu reino. Só que nós vamos perceber que no reinado de Belsazar, Daniel ele teve já duas visões, mas que ele só vai contar depois, no capítulo 7 e 8. Tá? Mas aqui no capítulo 5 já está falando da morte de Belsazar. No capítulo 6, nós temos o quê? Daniel na cova dos leões, nos dias do reinado de Dario. Tá? Só que depois do capítulo 6, a gente pensa, não, vai vir o próximo, sétimo. Não, é aqui. Até aqui eram eventos históricos. A partir do capítulo 6, nós vamos ter eventos proféticos e Daniel vai voltar a contar quando na história que ele teve essas revelações. O capítulo 7 foi no primeiro ano de Belsazar. O capítulo 8, quando Daniel tinha por volta de 70 anos, aconteceu ali no terceiro ano de Belsazar. E depois do capítulo 8, nós temos o 9, as 70 semanas de Daniel, que já vai acontecer no primeiro ano de Dario, quando Dario tomou o reinado de Belsazar da Babilônia. Tá? E o capítulo 10 e 11, para fechar com chave de ouro esse livro, nós vamos perceber o quê? Que Deus vai dar para ele no terceiro ano de Dario. Tá bom? Então, espero que tudo isso que eu trouxe para vocês hoje, embora seja mais focado na parte histórica, eu procurei dar apenas uma pinceladinha na parte profética de tudo isso, até porque os irmãos já conhecem bastante, quem já acompanha o canal acontece, tá? Mas eu volto a dizer, irmãos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Que ele tenha servido de bênção para a vida de vocês, tá bom? Para os irmãos que geralmente, eu sei que os irmãos muitas vezes pedem, e eu já estou preparando esse conteúdo com uma forma de que os irmãos possam baixar para estudar. Provavelmente amanhã ou depois da manhã eu já vou estar postando ali na descrição do vídeo para vocês poderem baixar e poderem estar fazendo uso, compartilhando com os irmãos, tá? Fiquem bem à vontade. Eu vou compartilhar dois arquivos, um em PDF com todos os slides e um segundo que é só esse mapa do mental que vocês estão vendo aqui na tela, tá bom? Então eu vou deixar isso para vocês baixarem, tá? O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Em primeiro lugar, tá? Espero que vocês tenham gostado mesmo das informações que eu trouxe para vocês, tá? Espero que vocês gostem mesmo. Pretendo trazer ali uma live por semana conforme der tempo, tá? Eu quero preparar o conteúdo com qualidade para vocês poderem estudar depois também, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, irmãos. Algumas informações finais antes de eu me despedir por hora de vocês, tá? Primeira delas, eu quero manifestar minha gratidão a cada um de vocês, irmãos, tá? Eu tenho os irmãos aqui que já são membros do canal, que abençoam esse canal para que a gente possa estar trazendo qualidade, investindo no reino de Deus. Quero agradecer a cada um de vocês, irmãos, que contribuiu na live, no Superchat. Por quê, irmãos? Tá? Essa semana eu já vou querer fazer uma transferência, eu quero abençoar a vida de uns missionários na África, então eu quero agradecer vocês, tudo que vocês têm ofertado, eu quero que vocês saibam, vocês estão ofertando através deste canal no reino de Deus, tá bom? Um abração, gente, e até o próximo vídeo. E ó, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal e deixa o seu like, tá bom? Um abração, amo a cada um de vocês.